corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. O mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite, amigos, irmãos. É um grande prazer estar aqui para dedicar uma porção do tempo para adorar a Deus e para aprender um pouco mais desse Senhor nosso. Eu vou começar fazendo uma oração de louvor ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, te agradeço por esta noite, ó Pai, te agradeço pelos irmãos, pelos amigos que ouvem essas palavras, que assistirão a esse culto. Quero te pedir para que o Senhor venha estar à frente de todos os atos que aqui faremos. Que o Senhor venha estar com a sua mão abençoando, guardando, protegendo cada um de nós, cada um dos ouvintes, para que o Senhor possa estar no dia a dia, ó Pai, entrando em nossos corações e fazendo a morada dele, ó Pai, para que possamos ser imagem e semelhança do Senhor, mesmo que imperfeitas por enquanto, mas que o Senhor possa estar nos transformando dia após dia. E isso passa pela nossa dedicação, pela nossa adoração ao Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, é isso que eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar abrindo a Bíblia, você que tem a Bíblia aí, no Salmo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há Deus quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes.
mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Tempos difíceis de pandemia. A tendência nossa como ser humano é focar nas dificuldades, nos problemas que temos enfrentado. Vamos focar no verso 6. O Senhor é o refúgio verdadeiro daqueles que o temem e o guardam em seu coração. Vamos pensar nisso nesses momentos e vamos estar pensando nisso também no culto de hoje. Vou estar convidando o irmão Ademir a fazer uma oração de confissão ao nosso Deus. Pai, nós nos achegamos a Ti por meio do Teu Filho Jesus, porque nós entendemos, Senhor, que se não fosse o sacrifício do Teu Filho para nos remir dos nossos pecados, nada nós seríamos, Senhor, estaríamos simplesmente condenados por toda a eternidade. Porque nós entendemos, Senhor, que se fazemos o mal, nós fazemos porque é da natureza fazer, mas se fazemos o bem é porque vem do Senhor. Então nós Te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor leve, Senhor, todas as nossas injustiças, Pai, e nos perdoe para que nós possamos, de fato, apresentar ao Senhor um louvor agradável ao Senhor. Que esse culto possa correr, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, porque nós queremos estar perdoados dos nossos pecados diante do Senhor nessa noite. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus mais uma vez.
Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 7, estar lendo dos versos 9 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Estamos aqui para louvar, bendizer e adorar a esse Deus, e vamos fazer mais uma oração de gratidão a esse maravilhoso Deus que enxugará as nossas lágrimas. Após a oração, vou convidar o grupo de louvor para que esteja fazendo mais um cântico, e assim estaremos prosseguindo no nosso culto. Santo Deus, eterno Pai, te agradeço mais uma vez por essas misericórdias que o Senhor tem tido em nossa vida. Te agradeço pelos atos que foram feitos até aqui nesse culto, e quero mais uma vez te agradecer porque o seu Filho morreu no nosso lugar para me salvar, para nos salvar, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor fez isso, mesmo sendo nós imerecedores de sua graça, mas, como diz a tua palavra, ao término da nossa existência, quando o Senhor voltar, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda dor, toda lágrima. Te peço para que outros irmãos, outros amigos possam experimentar essa sensação e ter a certeza de que só o Senhor é Deus e que só o Senhor nos guarda e nos sustenta. Fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, compra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível, oh, aleluia, Deus do impossível. Vou estar convidando o pastor Hamilton, pastor da nossa igreja, para estar trazendo a palavra de Deus nesta noite, para estar nos ensinando um pouco mais dos ensinamentos do Pai. Muito bem, irmãos, gostaria então de convidá-lo a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, que é onde nós faremos a nossa meditação nessa noite. Mateus, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 11. Mateus 4, 1 a 11. A palavra de Deus vai nos dizer assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente aqui debruçados
sobre a tua palavra, aprendendo mais do Senhor, do teu reino, da tua justiça. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor me use como canal de bênção nessa noite para a edificação do teu povo. Essa é a oração que eu faço a ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus trata da tentação de Jesus. Nós estamos falando aqui do início do ministério de Jesus e 3 acontecimentos marcam o início do ministério de Jesus. A pregação de João Batista, anunciando, como já havia sido dito no Antigo Testamento, anunciando a chegada do Messias, anunciando a chegada do Cristo. Logo depois o batismo de Jesus, em que o próprio Deus atesta, ratifica que Jesus Cristo é o seu Filho amado, o Messias tão esperado. O Espírito Santo desce sobre ele, como que em formato de uma pomba. E finalmente, a tentação que Jesus passa aqui no deserto da Judéia, marcando o início do seu ministério. E mais que isso, legitimando o início do seu ministério. Esses 3 acontecimentos, então, servem para legitimar, atestar, referendar que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, quando Mateus começa aqui a escrever o seu texto também que é registrado nos sinóticos Marcos e Lucas, Mateus então vem contar, descrever aquilo que acontecia naquele momento. A passagem se dá logo após o batismo do Senhor Jesus. Pouco antes, momentos antes, Jesus havia declarado que ali em Jesus estava o seu Filho amado, em quem ele se alegrava. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado, compelido, impelido até o deserto para passar por esse momento de tentação e de provação. Vamos caminhar pelo texto, pelos versos, compreendendo então aquilo que Mateus queria deixar registrado para os seus leitores originais e para os futuros crentes, e de como nós podemos também tirar daqui aplicações para a nossa vida, para a nossa caminhada. Vamos caminhar então pelos versos. Verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto vai dizer que Jesus foi levado até lá, que o Espírito Santo de Deus moveu Jesus a que ele fosse lá. Jesus foi constrangido a ir até o deserto. E curioso, irmãos, que esse momento de tentação, de provação, de luta que Jesus enfrentaria durante os 40 dias que esteve no deserto, e aqui os evangelistas registram apenas 3 deles, Mateus registra apenas 3 deles, Marcos não entra em detalhes a respeito de quais seriam as tentações, mas Mateus registra ao menos 3 deles, mas Lucas vai dizer que aconteceram mais, que ele foi tentado durante os 40 dias, mas apenas 3 dessas tentações estão aqui registradas. E a pergunta é por quê? O porquê de Deus ter permitido, e mais do que isso, ter constrangido Jesus a passar por esse momento logo após um momento de exaltação, logo após um momento em que ele havia dito, e todas as pessoas que estavam ali no Jordão ouviram a voz de Jesus retumbar, a voz de Deus retumbar, dizendo que ali estava o seu filho. Mas Jesus precisava passar por esse momento. E eu queria chamar ainda a sua atenção a respeito de que o versículo 1 deixa muito claro de que quem iria tentar Jesus seria o diabo. E isso por si só já é um ponto de observação, já é um ponto de estudo e já é um ponto de nós nos debruçarmos e estudarmos, porque na cultura em que nós vivemos, uma cultura secularizada, uma cultura apóstata, falar em diabo, falar na presença do diabo, falar que existe o diabo, que Satanás é uma figura real, maléfica, que tem como objetivo roubar, matar e destruir, isso soa a alguns ouvidos como algo provinciano, como algo de pessoas simplórias. As pregações,
os ensinos, as apologias que nós ouvimos nos dias de hoje são de que todo o mal que reside no mundo, ele tem raízes, principalmente sociológicas ou psicológicas. São fatos que acontecem e que fazem com que as pessoas se tornem más, ou as pessoas são fruto do meio em que vivem. As pessoas são, em sua essência, pessoas boas. Esse é o ensino. Rousseau, um filósofo suíço do século XVIII, afirmava exatamente isso, que nós somos frutos do meio, que o homem é produto do meio em que vive, mas que na nossa essência, todos nós somos bons. Então, a maneira como nós viveremos, se seremos pessoas boas ou pessoas más, depende do ambiente em que nós estivermos, do ambiente em que nós formos criados. E querido, a Bíblia afirma algo totalmente contrário a isso. A Bíblia afirma algo totalmente diferente disso. O que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos diz, é que nós somos criaturas caídas, corrompidas pelo pecado. O que a Bíblia nos assegura é que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se corromperam e se fizeram a uma inúteis. Não há quem entenda. Não há um justo, nenhum sequer. Isso é o que a Bíblia nos diz. E o que a Bíblia nos diz é que em Gênesis 3, o tentador, o diabo, esse que agora tentaria Jesus Cristo, tentou os nossos primeiros pais. O que a Bíblia nos diz é que o diabo é algo real, é algo que existe, e não fruto de mentes simplórias, místicas. Não. O diabo existe, e ele é a razão de todo o mal que existe na face da terra. O que a Bíblia nos ensina, querido, é que em algum momento, entre o último dia da criação e a queda dos nossos primeiros pais, um querubim da guarda do Senhor se rebelou contra Deus, porque queria receber para si a adoração que só pode ser dada, ou que só é devida a Deus. E por conta disso ele foi expulso dos céus e se tornou então Satanás, o nosso inimigo. Esse é o ensino bíblico. Esse é o ensino bíblico. E quando nós caminhamos pela Bíblia, quando nós caminhamos pela Escritura, nós vemos o estrago, nós vemos como esse tentador, como esse diabolos, o tentador, tem feito com que os filhos de Deus busquem, ou procurem, ou inadvertidamente caiam em pecados, em tentações, como o diabo tem desde o princípio, desde Gênesis, feito com que os filhos de Deus, por algum momento, em alguma circunstância, tirem os olhos de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Esse é o ensino bíblico. Mas o ensino bíblico também é de que o diabo sabe, sempre soube, de que Jesus Cristo pisaria em sua cabeça, esmagaria sua cabeça. Gênesis 3 vai nos dizer isso. E o diabo conhece a Escritura, nós veremos isso mais à frente. E o diabo, então, desde o princípio, assim como vai fazer agora aqui no deserto, tenta fazer com que Jesus desista da sua missão, com que Jesus não vá à cruz, porque o diabo sabia que a cruz era a morte definitiva de Satanás. O diabo sabe que a crucificação de Cristo representa a sua derrota absoluta, assim como de fato representou. Então ele tenta por todos os meios e todas as maneiras fazer com que Jesus não sobreviva. Nós vemos isso, por exemplo, quando dos magos que vão até Jesus e que o diabo tenta de alguma forma descobrir o local do seu nascimento para que possa tirar-lhe a vida. Nós vemos isso quando Jesus, logo depois de nascido, é perseguido, então a sua família precisa se retirar com ele para o Egito, fugir para o Egito. Nós sabemos disso quando nós vemos que ao longo da sua caminhada, no início do seu ministério, por várias vezes, inclusive aqui no capítulo 4 de Mateus, Satanás tenta fazer com que Jesus Cristo não passe pela cruz, receba as glórias que lhe estavam prometidas para após a cruz, após o sofrimento, sejam dadas a ele no início do seu ministério, desobedecendo assim a ordem de Deus. Nós vemos isso quando o diabo usa pessoas que andavam com Jesus e que aconselharam a Jesus a fugir da cruz, a não passar por aquele sofrimento, como por exemplo Pedro.
Então o diabo é o nosso inimigo desde sempre. E o diabo trabalha para que nós possamos ser derrotados, para que a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, a nossa confiança em Deus seja destruída. Então, querido, o diabo é real, o diabo existe, e o diabo está por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo é uma figura real, e ele tem um poder de destruição imenso. Um poder de destruição imenso. Nós ficamos muitas vezes procurando enxergar as grandes cenas de Satanás. Nós procuramos às vezes ver, assim como nós vemos nos filmes de terror, Satanás aparecendo em criaturas horrendas, maléficas, com alto poder destrutivo. Mas o modus operandi de Satanás, segundo a Bíblia, é outro. O modus operandi de Satanás, segundo a Bíblia, é agir com astúcia. É soprar no nosso ouvido, no meu ouvido, no seu ouvido, dia a dia, que nós não precisamos confiar tanto em Deus, ou que nós não devemos confiar em Deus, de que Deus não tem cuidado tanto assim de nós, como Ele havia prometido. Então, se o diabo é uma figura real, sagaz, maléfica, astuta, poderosa, por outro lado, nós sabemos que o diabo é criatura, e não criador. Então, a despeito do que pregam algumas correntes filosóficas, não existe uma luta constante em grau de poder, em igualdade de poder entre Deus e o diabo, de maneira nenhuma. O diabo já está vencido, o diabo já está derrotado. É o já e ainda não. O diabo está preso a uma corrente, é uma analogia que nós fazemos na teologia, de que o diabo é um cão raivoso, perigoso, feroz, e que quando ele tem a oportunidade de chegar até a nós, ele causa grandes estragos, ele tem o poder de fazer grandes estragos, contudo ele está amarrado a uma corrente. Então ele só vai até onde essa corrente permite. E quem segura essa corrente, e quem decide até onde ele pode ir, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Martinho Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Até ele está debaixo do poder e da soberania de Deus, porque Deus é Criador, o diabo é criatura. Então esse cão amarrado a uma corrente, ele vai até até onde Deus permite que ele vá. Ele faz estragos até onde Deus permite que ele faça estragos. E nós, com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, devemos nos manter distantes dessa área até onde ele consegue nos atingir. Alguns passos atrás de até onde ele consegue nos atingir, sem nunca chegar até onde ele pode fazer estragos em nossa vida. Nós vemos isso de forma muito clara, queridos, quando nós lemos o livro de Jó. E quando nós vemos que o diabo só tocou em Jó quanto Deus permitiu e até onde Deus permitiu. Deus foi dizendo a ele até onde ele podia ir, até onde ele podia tocar Jó. Porque, assim como diz Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Então, se nós não podemos subestimar o poder de Satanás, nós não podemos também superestimar. Nós devemos ficar vigilantes, atentos e cônscios, seguros de que assim como ele tentou a Jesus Cristo, de como ele tentou os nossos primeiros pais, ele tentou a Jesus Cristo e ele tentará a mim e a você. O diabo certamente ouviu Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O diabo certamente ouviu Deus dizendo isso a Cristo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Querido, eu e você, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos os filhos amados de Deus. Deus se alegra em nós por Cristo. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Então nós somos os filhos amados de Deus em Cristo. Eu pergunto a você, se ele tentou a Jesus, ele não tentaria a mim e a você? Se ele tentou de maneiras sutis, astutas, engendrando planos para que Jesus caísse, para que Jesus desobedecesse, para que Jesus cedesse às suas propostas, ele não faria a mim e a você? Então, querido, o diabo existe, ele é real e ele
tem feito estragos. Ele tem feito estragos. Então o texto começa dizendo que Jesus foi impelido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O versículo 2 vai dizer que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E por que teve fome? Porque Jesus, nesse momento, enquanto andou pela terra, era 100% homem. 100% Deus, 100% homem. Biologicamente, sofria de todas as necessidades que eu e você sentimos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu sono, enfim, todas as necessidades biológicas que eu e você temos, Jesus também as teve. Então Jesus aqui no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3, ou do versículo 3 ao versículo 10, o texto então vai nos apresentar de forma mais clara, mais nítida, quais foram as tentações pelas quais Jesus passou. Então, do versículo 3 ao versículo 10. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Talvez você se pergunte agora, olhando de forma mais minuciosa para esse texto, o porquê de Jesus porquê de Deus permitir que Jesus passasse por essa tentação, por essa privação, por essas lutas. Nós sabemos que o deserto é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar que a Bíblia retrata como um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de tristeza, de desesperança. Por que então Deus permite que o seu Filho amado passe por essa situação, 40 dias vivendo esse sofrimento, a solidão, ele que estava há pouco rodeado de pessoas no momento ali do seu batismo, e agora está aqui num deserto, solitário, sozinho, passando fome, passando frio? Por que Deus permite que o seu filho passe por isso? Querido, o motivo, a razão por que Deus permite que Cristo passe por essa situação é a mesma razão, o mesmo motivo pelo qual Deus permite que eu e você passemos pelas nossas lutas e pelas nossas tribulações, para que nós sejamos preparados, para que nós sejamos burilados, melhorados a cada dia. A tentação de Jesus, ela ratifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela irá legitimar que Jesus Cristo está pronto para cumprir o seu ministério. Então, no caso de Jesus, essa é a razão da sua tentação. No nosso caso, a razão é que o sofrimento, a dor, a tribulação, ela produz em nós, no meu coração e no seu coração, esperança. Ela nos fortalece. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Leais são as feridas daquele que ama. Então, querido, é um entendimento, um pensamento simplista acreditar que o crente não passará por lutas. Mais do que isso, demonstra ignorância bíblica imaginar que o crente não passará por sofrimento. Nós passaremos sim, e isso concorrerá para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você que cremos em o nome do Senhor Jesus. Então o deserto, a luta, a tribulação, ela redunda em nós, ela produz em nós peso de glória, ela produz em nós esperança, perseverança. Nós devemos nos alegrar por sofrer as dores que Cristo sofreu. O sofrimento de Cristo em nós, nos nossos sofrimentos, deveria ser motivo de alegria. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Então, dos versículos 3 a 10,
Todas essas demonstrações, todas essas tentações, todas essas ofertas que Satanás faz a Jesus, elas são aqui colocadas de forma muito clara. E observe você que a sentença, que a astúcia, que a sagacidade de Satanás, quando ele fala com Deus, com Cristo, é sempre provando ou colocando em xeque o amor de Deus. Exatamente como foi no jardim. Exatamente como foi no jardim. Então, Satanás se dirige a Cristo perguntando, ou iniciando por: você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, certamente ele fará isso. E um pouco mais adiante: mas você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, certamente ele lhe protegerá. E eu e você, querido, eu e você, muitas vezes, por conta da nossa, vou repetir a palavra, nossa ignorância bíblica, a nossa ignorância a respeito das coisas de Deus, nós nos deixamos levar por essa frase que Satanás sopra no meu ouvido e no seu ouvido diariamente. Então Satanás diz aos tolos, aos nécios, aos desavisados: você não é filho de Deus, então você não pode adoecer. Você não é filho de Deus, então o coronavírus não pode pegar você. Você não é filho de Deus, então a sua despensa não pode estar vazia. Você é cabeça, não é cauda. Você foi feito para vencer. Você foi feito para vitória. Você de maneira alguma pode passar por sofrimento. Você é filho de Deus. E eu pergunto a você, querido, aonde está escrito na Bíblia que nós passaríamos por essa prosperidade toda aqui na terra? Aonde na palavra de Deus está escrito que nós não passaríamos por lutas, por sofrimentos, por dificuldades? Aonde? Quem promete prosperidade, quem promete vida fácil é Satanás e não Deus. É da boca de Satanás que está saindo aqui, ó: se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos, eu te darei tudo que você quiser. É Satanás que está dizendo e não Deus. Mas nós muitas vezes caímos também nesse engodo, nessa falácia, nessa armadilha de ouvir Satanás soprando no meu ouvido: eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. Se o Filho de Deus legítimo, o único Filho de Deus legítimo, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, passou pelo sofrimento que passou, eu, adotado, não poderia passar? Não deveria passar? Então, querido, nós devemos buscar mais o conhecimento de Deus. Nós devemos buscar mais o conhecimento bíblico para podermos refutar as ofertas que Satanás nos faz diariamente. Porque Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece tanto a Bíblia que as ofertas que ele vai fazer a respeito para Cristo, ele faz usando textos bíblicos. Ele distorce os textos bíblicos, é verdade, mas ele usa textos bíblicos. Então nós devemos conhecer a Bíblia, porque Jesus vai refutar os textos, as propostas de Satanás, usando também a palavra de Deus, usando também a Bíblia. Então, para cada tentação, uma resposta bíblica. Para cada proposta, uma resposta bíblica refutando. E Jesus vai usar aqui então Deuteronômio, 3 textos de Deuteronômio. Será que foi por acaso? Será que foi por acaso? Porque se nós olharmos para o contexto de Deuteronômio, o povo de Deus saindo ali depois do êxodo, no deserto, indo para a terra prometida, para a promessa que havia para eles da terra prometida, nós vemos muita similaridade com o que Jesus passava naquele momento e com o que nós passamos agora. Nós estamos num deserto, assim como o povo de Deus no Deuteronômio, assim como Jesus em Mateus 4, assim como nós nos dias de hoje, estamos num deserto rumo à terra prometida. De alguma maneira, as situações se equivalem, as situações são similares. Então, Satanás faz a Jesus essas propostas, traz até Jesus essas tentações e Jesus então refuta cada uma delas. Jesus refuta cada uma delas. Havia uma proposta
para que Jesus duvidasse da provisão de Deus, versículo 3, da proteção de Deus, versículo 6, e da glorificação de Deus, versículo 9. Mas o que a Escritura diz, o que a Escritura ensina, é que é Deus quem supre todas as nossas necessidades físicas. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É Deus quem nos guarda e é quem coloca o seu anjo em nosso derredor. Mas ainda, que algo aconteça, que algo de ruim nos aconteça, foi permissão dele. Deus permitiu. Deus não está alheio. Deus não está distraído. Mesmo nos momentos em que o dia mal nos alcança, Deus está cuidando de nós. E finalmente é Deus, o único digno de adoração, pois todas as outras coisas são secundárias. Nascemos e vivemos para a glória de Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, só a esse Deus nós adoraremos. Só a esse Deus nós prestaremos culto. Então, nós deixaremos de lado todo o misticismo, o sincretismo religioso, os ídolos que nós criamos, os amuletos, os patuás, os talismãs, os horóscopos, enfim, tudo isso que Deus odeia, tudo isso que Deus detesta e que deixa muito claro na sua palavra. Nós abandonaremos tudo isso e adoraremos somente a Deus. Então, querido, quando Satanás se dirige a Jesus, dizendo: você não é filho de Deus? Tentando colocar no coração de Jesus a dúvida a respeito do cuidado de Deus para com a vida dele, e Jesus o refuta com a Bíblia, eu e você devemos fazer o mesmo. Se o Deus Todo-Poderoso, encarnado, Cristo, refutou Satanás com a Escritura, usou a Escritura para refutar e para fazer com que Satanás se afastasse dele, quem somos eu e você para tentar vencer Satanás de uma outra maneira, se não através da Escritura, se não através da consagração, se não através da vida com Deus, através da leitura, da oração, de uma vida de caminhada com Deus? Então a receita para que o diabo fuja de nós é essa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como resistiremos ao diabo? Da mesma maneira como Cristo resistiu, através da Bíblia, usando a Bíblia. Então, querido, o que deve ficar claro no meu coração e no seu coração é de que nós passaremos sim por tentações, assim como Jesus passou, de que nós sofreremos perseguições, ataques diários de Satanás, porque Satanás não tira férias. Satanás não fica em casa à toa durante a pandemia. Ele continua trabalhando, ele continua lançando as suas setas, ele continua como aquela fera que ruge procurando alguém para devorar. E como nós temos batalhado, lutado contra isso, contra esses ataques? Essa é a pergunta. Com misticismo, com patuás, com amuletos, com sincretismo, ou usando de fato e de verdade a palavra de Deus, a armadura de Deus de Efésios? Essa é a pergunta que precisa ficar clara a mim e a você. O que nós temos certeza absoluta, é que Satanás fracassou contra Jesus, porque Jesus completou a obra expiatória a qual se disponibilizou a fazer. Por isso ele encarnou, por isso veio à terra, por isso morreu por mim e por você, por aqueles que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Então Satanás já está derrotado. Satanás já está derrotado. E aí o versículo 11, então, vai encerrar esse bloco de uma maneira maravilhosa, dizendo que o diabo, depois da recusa de Jesus, depois de que Jesus o enfrentou usando a Bíblia, depois disso, então, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo deixou momentaneamente, aguardando o momento oportuno, porque ele tentaria de novo, várias vezes ao longo desses 3 anos de ministério, inclusive usando os discípulos de Jesus, fazendo com que Jesus tentasse, ou fazendo com que Jesus desistisse da cruz e da obra que o Pai havia lhe ordenado
fazer. Então vieram os anjos e o serviram. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de concluir e aplicar para a nossa vida o texto que foi lido, dizendo que quando Jesus foi tentado, ele era um homem biologicamente comum, 100% homem. Jesus não usou no momento da sua tentação, ou para refutar o diabo, nenhum atributo da sua natureza divina, senão o poder do Espírito Santo. O texto vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. E a boa notícia é que eu e você também estamos, ou deveríamos estar, cheios do Espírito Santo. E de que nós conseguimos alcançar essa plenitude do Espírito quando temos uma vida com Deus. E aí sim, conseguiremos também refutar as propostas, as ofertas do enganador. Se Jesus Cristo usou a Bíblia para fazer com que o diabo se afastasse, como eu e você poderíamos tentar de outra forma? A vida com Deus manifesta através da leitura da palavra, da vida de oração, da consagração, é que nos darão as armas necessárias para essa batalha. Satanás tem investido contra nós. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Tem investido contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa santidade. Como eu e você lutaremos contra esses ataques? Como eu e você lutaremos contra esses ataques? Ele tem vencido muitas vezes ao povo de Deus. Ele tem conseguido até mesmo enganar ou tentado enganar alguns eleitos de Deus. Ele tem, por exemplo, colocado na boca de alguns impostores de que crente não pega corona. De que uma oração que eu fizer fará com que o corona desapareça da vida da pessoa. Ele tem colocado algumas pessoas para dizer que nós precisamos ter o melhor dessa terra, de que nós precisamos ser ricos e prósperos porque somos filhos de Deus. Ele tem tentado nos enganar. Mas a palavra de Deus nos ensina que as coisas acontecem de uma outra maneira. De que nós vencemos as tentações de Satanás através da verdade bíblica, da verdade da Bíblia. João escreve que pelo poder de Cristo em nós, temos vencido o maligno. Quando enfrentamos tentação, Deus não está alheio a isso, mas Ele nos socorre. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Mas assim como o texto que lemos ensina que só conseguiremos vencer as tentações se, assim como Jesus, estivermos cheios do Espírito. E se estivermos cheios do Espírito, podemos sim dizer, resistimos ao diabo e ele fugiu de nós. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, a exortação, o conselho, o clamor de que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Essas são as armas da nossa batalha. Jesus Cristo venceu e nos promete: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Seja bendito o teu nome, Senhor, por toda a terra. Seja bendito o teu nome, Senhor, de geração em geração, pela tua palavra que nos ilumina, que nos edifica, que nos exorta, que nos aconselha. Somos gratos ao Senhor por mais uma vez podermos ler e compartilhar a tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um que se dispôs a estar conosco nessa noite, adorando e prestando culto ao Senhor, o único digno de louvor e adoração. Rogamos ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um que esteve, que estará conosco assistindo a esse culto. E que no nome de Jesus o Senhor nos fortaleça a cada dia para podermos resistir às investidas de Satanás. Que possamos buscar na Bíblia, numa vida santa, numa vida com o Senhor, através da oração, da consagração, da leitura da palavra, nos fortalecer para resistir ao diabo, e aí certamente ele fugirá de nós. Abençoa, Deus, a cada um que nos ouve nessa noite. Dá-nos uma boa noite, uma noite de descanso. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias. Uma semana para que nós possamos vencer em Cristo as nossas tentações, lutas e tribulações. Muito obrigado, Senhor.
até aqui o Senhor nos ajudou. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que já venceu ao tentador. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, uma boa noite a você, uma ótima semana, e nós nos vemos na quarta-feira, às 19 horas, no nosso estudo bíblico. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.